Zenaide Maia, olha o tilt aí, o tilt no texto e o tilt na cabeça da apresentadora. Participe do programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Hoje nós vamos falar muito sobre todos esses assuntos polêmicos que estão acontecendo lá no Congresso Nacional. Tem muita discussão em relação a essa questão do voto impresso. A gente vai trazer aqui informações para vocês sobre isso. Vamos falar também sobre privatização dos Correios, todas as polêmicas que estão acontecendo. Vamos falar também sobre projetos da senadora lá no Senado Federal. A gente conversa daqui a pouquinho com ela e você já pode participar. Você sabe. Coloca lá na busca da rede social que você mais gosta, Cenário Político TCM, já está aí na tela para você conferir também. Então, se identifica e conversa com a gente também no programa de hoje. Boa noite, Vonulfo Praxedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, a última edição desta semana. Agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e em mais 9 cidades que possuem os serviços da TCM. Vamos falar sobre assunto sério com a senadora Zenaide e a gente já inicia aqui trazendo a informação sobre a venda dos Correios, né? Esse processo que teve início. Nós já comentamos ontem aqui que a Câmara dos Deputados aprovou a privatização dos Correios. Entenda o que pode mudar caso a privatização seja mesmo concretizada. Os Correios garantem um salário de pelo menos 99 mil trabalhadores espalhados por esse Brasil. Para você ter uma ideia, somente aqui em Mossoró estão 130 desses profissionais. Com a privatização, isso pode mudar. Apenas 25% dos municípios, eles têm um total de mais de 10 mil habitantes. E das 5.570 cidades do país, apenas 326 agências nesses 5 mil municípios dão lucro. Então, onde não for lucrativo para o proprietário da empresa, caso seja privatizada, a tendência é de encerramento das atividades das agências onde não dão lucro. Então, a população vai sofrer um apagão postal e outra. Se continuar o funcionamento do serviço, vai ser por um preço ainda mais caro para poder manter a viabilidade econômica da atividade. Nesta última quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. Foram 286 votos a favor, 173 contra e 2 abstenções. De acordo com este projeto de lei, o leilão para privatizar os Correios deve acontecer no primeiro semestre de 2022. Em conversa com o vice-presidente do Sintec-RN, ele revela o quanto privatizar os Correios pode impactar na vida do trabalhador e até na contratação de serviços por parte do consumidor final. De imediato seria o fechamento dos postos de trabalho devido à desnecessidade de manutenção de um empregado em uma área que não é lucrativa e, no máximo, oferecendo uma oportunidade dele poder se deslocar para outra unidade. Aí isso traria dificuldades ao ponto do empregado desistir e acabar sendo forçado a pedir demissão, que seria muito desastroso num estágio hoje de desemprego de quase 15% da população do Brasil. Segundo o que consta no texto aprovado na Câmara dos Deputados, apresentado pelo relator, o deputado Gil Cutrim, do Republicanos, a empresa que comprar os Correios terá que disponibilizar aos funcionários um plano de demissão voluntária. Hoje, o Sintec atua em 3 frentes para conter a privatização. A partir de 3 frentes, que uma delas é a parlamentar, que significa a articulação de nossos representantes, de sindicato e outras federações, lá junto aos deputados e senadores, para tentar forçar uma invertida de superioridade de votos para o nosso favor. E a outra seria também a parte jurídica, contestando a legalidade desse projeto de lei, que é um instrumento equivocado para tentar mudar um dispositivo constitucional que está no artigo 21, no inciso 10, que é dever do Estado garantir o serviço postal e correio aéreo. E a outra parte é mobilização, engajamento em redes sociais, até mesmo aqui nas bases com os nossos colegas também.
Pois é, existe toda uma argumentação dos parlamentares que defendem a privatização dos Correios, né? Inclusive, a maioria da bancada federal do Rio Grande do Norte é a favor. Só votaram contra os deputados... Os deputados, me ajudam aí. Rafael Mota e Natália Bonavides. Rafael Mota e Natália Bonavides, dois deputados da bancada. Todo o restante, fora o Benes Leocádio, que não estava presente, todo o restante votou a favor, né, Vonulfo? Então, são argumentos que é necessário também a gente trazer para o nosso telespectador. Pois é, Carol, o próprio ministro das Comunicações fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV pedindo o apoio da população e pressionando também o Congresso pela aprovação desta privatização. Ele justificou afirmando que, abre aspas, nós temos que preservar os Correios, valorizar os Correios. E explicou sobre a questão que hoje os Correios eles têm lucro, né? No ano passado, por exemplo, de 1,5 bilhão de reais, mas para investimentos teria que passar da ordem de 2 bi. Então, o ministro ele falou que é preciso vender os Correios. Pois é, e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto com a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, que já está aqui conectada com a gente. Muito obrigada, senadora, pela entrevista já de antemão. E a senhora, depois da decisão ontem ali, da votação lá na Câmara dos Deputados, já se posicionou contra a privatização dos Correios. Queria que explicasse para a gente por quê. Boa noite, Carol, Vonulfo, obrigada a vocês que estão nos assistindo. Dizer que vai privatizar os Correios e que vai ser bom para a população não é verdade, Carol. Os Correios, eu sempre pergunto, quem vende uma empresa lucrativa? Ninguém. Nenhum empresário, mesmo sendo parlamentar, vende. Agora, vende um patrimônio, uma empresa centenária, o direito com... O trabalhador aí mostrou tudo. Vai ficar o apagão postal, sim, e vai desempregar muitas pessoas. Não há necessidade de vender os Correios, gente. E não é... Me preocupa, Carol, porque o único plano econômico que esse governo tem é ajuste fiscal, retirar o poder de compra do trabalhador, até o salário mínimo ele já diminuir, e vender o patrimônio. E o mais grave, vende uma instituição dessa, é claro que a iniciativa privada não vai querer cobrir uma cidade à distância, do jeito que ele disse. O que é que acontece? Se existe um subsídio, quando é uma atividade dessa que é importante para a população, o Estado faz esse subsídio cruzado, como a CAERN faz, por exemplo. As cidades que dão lucro, ela bota água em Venhaver ou em alguma comunidade que não dá lucro, isso compensa. Na hora que passa para a iniciativa privada, quando fizer esses leilões, é claro que as empresas só vão querer as cidades, os municípios que dão lucro. E como vai ficar o resto da população? Ele já vem desmerecendo o Correio, fechando as agências bancárias nos Correios. A gente já vê os trabalhadores de cidades pequenas que vai receber os aposentados, o salário mínimo anda 100 quilômetros, pagando passagem. E agora vai tirar essa oportunidade também. Eu estou tentando, ontem eu já fiz um apelo ao Senado. Primeiro, nós estamos em plena pandemia. Isso não é urgência. Isso vai desempregar mais gente do que a gente já tem. 15 milhões, 33 milhões na informalidade. E dizer que vai fortalecer os Correios, se não pode investir 2 bilhões, invista 1,5 bilhão de lucro e no outro ano investe mais. Isso não justifica a venda. E eu fico triste em ver que aqui no Rio Grande do Norte somente 2 foram a favor dos Correios. Sem falar que essas agências não são só os profissionais concursados. É o vigilante, é aquele que serve um cafezinho, movimenta a economia dos pequenos municípios, gente. Isso é muito grave e não resolve nada economicamente. Porque essas privatizações, inclusive, o governo não diz nem onde colocou
os recursos da venda do patrimônio do povo. Eu sou contra e vou trabalhar contra, sim, a venda, porque se dissesse, não, vai vender e vai solucionar, não vai aumentar nenhum empregado. O maior problema desse governo é o desemprego, não é um programa de alavancar a economia, não vai gerar emprego e renda, não existe isso, é o que a gente está precisando com urgência, geração de emprego e renda, e só existe geração de emprego e renda, gente, com investimento estatal. Claro que tem as pactuações públicos-privadas, mas não em serviços essenciais. Eu sou contra privatizar serviços essenciais. Vamos então fazer nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, a gente vai ter mais tempo para conversar mais ainda com a senadora Zenaide Maia.